Olá, começa agora mais um Vida e Saúde. Você é meu convidado especial porque as dicas que nós vamos passar aqui, através dos especialistas, através das receitas, são para o seu benefício, para o benefício de toda a sua família. Bom, durante toda essa semana nós temos conversado sobre os alimentos que são irresistivelmente proibidos. São aqueles alimentos que a gente deve tentar evitar, fazer o máximo para que a gente não faça uso deles. Hoje o assunto é sobremesa. Se esse é seu ponto fraco, fica ligado então, porque o Dr. Ricardo vai responder dúvidas e questionamentos a respeito de sobremesa. Tem também uma ótima receita de cupcake. Cupcake não é para qualquer um não, você pode fazer de diversas maneiras, mas nem sempre é muito saudável. A receita que você aprende aqui hoje é saudável e é saborosa. Vida e Saúde está só começando, eu falo aqui da Clínica Adventista Vida Natural. E tem algumas pessoas que a gente precisa agradecer, que fazem parte aqui do programa, mesmo sem estarem aqui. Renata Choi é uma delas, muito obrigada pela parceria. O pessoal da Casa Publicadora Brasileira também tem sido parceira. O pessoal da Super Bom também, olha, oferecendo aqui para o nosso cenário, também para os nossos convidados. Você também que está participando do projeto Vida e Saúde, pode ser que ganhe uma linda cesta como essa daqui, olha, que está montada aqui esperando pela sua participação, mas tem que escrever, mandar foto, mandar vídeo, contar a sua história. Como é que está sendo aí a mudança do seu estilo de vida? Isso é Projeto Vida e Saúde. E agora vamos conversar com o Dr. Ricardo sobre sobremesas. Vamos conversar sobre sobremesas. Gostou, né, do trocadilho? Dr. Ricardo, essas delícias aqui, a gente tem apenas uma demonstração aqui. São guloseimas que algumas pessoas têm assim, muita dificuldade de abandonar. Fica aquela coisa assim, como se fosse um cigarro. Almoçou, precisa comer, já virou hábito. Faz parte, né? Qual é o grande malefício de comer um doce desse tipo depois da refeição? Olha, Teru, no último congresso americano de cardiologia, eles apresentaram um trabalho falando a respeito do consumo do açúcar no mundo e o número de mortes relacionadas ao consumo de açúcar. E eles estimaram em 180 mil mortes relacionadas ao consumo do açúcar. Nossa! Muita gente, né? Dessas 180 mil, 140 mil mortes estão relacionadas a doenças cardiovasculares, né? 140 a diabetes, 44 mil a doença cardiovascular e 6 mil relacionado a câncer. Então, quer dizer, o consumo exagerado do açúcar, ou o próprio consumo do açúcar, ele já te expõe a determinados riscos, né? Uma obesidade, onde você ganha peso, mas você apresenta uma desnutrição, porque é um alimento pobre nutricionalmente, né? Um diabetes, por quê? A pessoa, quando ela ganha um pouco de peso, ela cria a resistência à ação da insulina. A insulina é um hormônio que capta, então, a glicose da corrente sanguínea e joga para dentro da célula. Toda vez que ela começa a ganhar aquela gordura, localizada principalmente na região abdominal, o que vai acontecendo? A famosa pochete. Isso, aqui, né? Então. Ela ganha essa gordura, mas essa gordura impede com que o açúcar que está no sangue consiga atingir o interior da célula. Ele continua circulando na corrente sanguínea, então causa o diabetes, né? E o açúcar também tende a acidificar o sangue. Então, causando uma acidez sanguínea, ele faz o quê? Ele começa a causar dois tipos de problema. O primeiro, ele expõe o organismo ao desenvolvimento do câncer, porque ele se adapta muito bem ao meio ácido, e com a acidez você começa a sequestrar cálcio também de dentro dos ossos para neutralizar esse efeito. E ao neutralizar o efeito, tirando o cálcio do osso, a pessoa desenvolve então osteoporose. Mas, doutor Ricardo, tem gente que não se sente bem se não comer um docinho depois do almoço. O que essa pessoa deve fazer? Olha, o que ela precisa é tentar desenvolver o hábito de comer algum doce saudável. Nós vamos ver uma receita saudável hoje. Você tem as frutas secas, que são boas opções também. Agora, você não tem só a fruta seca, tem a fruta que é desidratada, onde ele retira toda a atividade de água da fruta, né? E aí você tem ela sequinha. Acho que até dentro daquela cesta tem um, se você quiser pegar ali, Teru, pra gente mostrar. Vou mostrar. Então ali já é uma fruta que ela foi desidratada. E dá essa impressão, quando se come uma fruta desidratada, de que você colocou açúcar, foi adicionado, e na verdade não. O abacaxi desidratado então, também fica muito docinho. Abacaxi, manga eu já comi também, é excelente. Agora, então, olha, são opções de você comer algo que seja doce, mas que não faz mal para você, porque é o açúcar natural da fruta. Escolher diferente, então. Olha, o dado que eu tenho aqui é o seguinte, 60% dos brasileiros comem sobremesa regularmente, sendo que
a maioria, 69%, optam por sobremesas com açúcar. O padrão geralmente é esse. Por quê? O açúcar, quer dizer, às vezes você tem aumenta... uma sobremesa ali com uma saladinha de frutas e um pudim, a maioria das pessoas estão escolhendo o pudim. Tende a pegar o pudim. Por quê? Porque o gosto, né, o açúcar, né, ele ativa demais as papilas gustativas. E esse é um problema para você, mamãe, que de repente tem uma criança pequena que logo vai começar a comer o alimento. Em vez de você começar com aquelas papinhas de frutas, que é o típico, né, começar com a papinha de fruta, comece com a salgada. E deixa a fruta um pouquinho depois, né, talvez uma semana, 15 dias depois. Inicie com salgado. Porque a nossa tendência já é sentir um desejo muito grande pelo açúcar. As papilas gustativas respondem muito bem ao açúcar. E se a gente introduz justamente no momento que começa ali a colocar o alimento e começa a estimular as papilas gustativas da criança, o doce, ela pode criar já um hábito voltado mais para o doce do que para o salgado. Né? Uma tendência. Tá joia. A minha dica é: escova o dente logo depois da refeição, porque isso aí dá uma sensação também de frescor e meio que passa aquela vontade de comer doce, viu, Ricardo? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosto de doce, né? Eu até como alguns doces... Eu tenho meus momentos, viu? Então, sou mulher, é diferente pela coisa. mudança hormonal, a mulher ela tem alguns momentos onde ela tem uma necessidade um pouco maior de açúcar, né? Ou de doce em geral. Eu, quando como doce, eu fico com aquele gosto horroroso na boca, me enjoa, sabe? Então, eu nem comer alguma coisa salgada. Então, em casa é até engraçado. Eu como, às vezes, algum doce e depois deixo uma azeitona separada para quebrar o gosto. Ele come a sobremesa de azeitona. Então, você, de repente, escovar o dente e tirar aquela sensação, aquela necessidade da boca, pode ser uma boa dica. Tá joia. Obrigada, doutor Ricardo. O doutor Ricardo ainda continua aqui conosco. Ele vai responder as suas dúvidas. Tem muitos telespectadores mandando pra gente: eu tô com dúvida nisso, dúvida naquilo. E o doutor Ricardo vai, daqui a pouquinho, ajudar a gente a responder. Vamos já sentar aqui no sofá, doutor? Eu quero, antes de continuar nossa conversa aqui, tirando dúvidas, oferecer para você esse livro aqui, muito bacana. Os campeões são vegetarianos. Ele ensina a ter uma dieta equilibrada, tem receitas, sugestões de preparos de alimentos vegetarianos. Você pode adquirir ele pelo site da cpb.com.br ou pelo 0800 979 0606. Eu indico. Doutor Ricardo, vamos às dúvidas. Vamos lá. Você sabe que em todos os lugares que a gente vai, a dúvida mais frequente, inclusive está aqui, é a tal da quantidade de refeições por dia. A Elisa que está perguntando aqui, mas eu vou deixar a pergunta dela mais para o final. A Sheila quer saber o seguinte: existe uma dieta ideal para a menopausa? Sim, existe. Existem alimentos que devem ser contemplados nesse período da menopausa. Você tem uma descalcificação óssea mais clara no período da menopausa, então os alimentos ricos em cálcio, como gergelim, girassol e vegetais verdes escuros devem estar presentes na mesa. Outra coisa que é preciso tomar um certo cuidado é os alimentos então ricos em soja, né? Porque eles também ajudam a amenizar os sintomas da menopausa. Então eu devo consumir mais soja nesse período. Isso, mas tem um limite também. A gente às vezes exagera e fica meio sem um padrão. Quanto comer? O ideal seria da proteína texturizada de soja, do tofu ou do miso, que são os produtos ricos na isoflavona, você comer uma quantidade equivalente a 25 gramas. Tá. Né? Seria o suficiente. Tem aqui também a pergunta da Anésia. Ela diz assim: doutor Ricardo, a partir de que idade uma criança pode consumir chia, linhaça e soja? Ouvi dizer que meninos não podem consumir isso. Não podem consumir. Isso é verdade? Ela tem um menininho de 2 anos e 5 meses. Beijão, Anésia. Obrigada pela sua sugestão aqui de pauta. Olha só, soja é um alimento que contém isoflavona. Não seria algo que deveria dar todos os dias para a criança, porque a isoflavona é um fitoestrógeno, é vegetal, mas é semelhante ao estrógeno feminino. Então, uma criança que de repente ingira muita soja pode ter 2 problemas. O primeiro dele pode ser que vai retardar o desenvolvimento, o crescimento dele então vai ficar um pouco atrasado, mas talvez não venha comprometer, né? Mas por isso não deve ser todos os dias. E o segundo é desenvolver mamas em meninos, que é chamado de ginecomastia. Só que isso seria para consumir todos os dias em grande volume. E você acha que altera, sei lá, voz,
alguma outra alteração, assim, mais puxando para o lado feminino ou não? Só o desenvolvimento de mama e o crescimento? Isso, é mais mama mesmo e o crescimento. E você olha, por exemplo, o Japão é um país que consome soja, a China é um país que consome soja, e você não vê esse tipo de problema nos japoneses, né? Por quê? Porque eles também optam por outros alimentos, eles não ficam exclusivamente dando soja todos os dias para as crianças. Com relação à chia, não há problema, pode já dar com essa idade sem problema algum. E a linhaça, ela possui uma substância chamada lignana. A lignana também representa um fitoestrógeno, então também deveria ser consumido com moderação. Como a recomendação do consumo de linhaça é 1 colher de sopa ao dia, não vai ter problema para ninguém. Tá joia. A última pergunta, a mais polêmica de todas, vem da Elisa. Ela disse, Ricardo, você disse no seu programa que é ideal fazer apenas 3 refeições por dia. Quem dera se o programa fosse meu. Com alimentos integrais e um intervalo de 5 horas, a gente já sabe. Mas eu faço musculação para ganhar massa magra e meu metabolismo é muito acelerado. E me sugeriram fazer refeições com intervalo de 2 a 3 horas e comer bastante proteína animal. O que eu faço? Então, isso é uma coisa bem complicada. Por quê? Quando nós olhamos para os nossos parentes que viveram na roça, eles comiam só 3 vezes ao dia. E você não via ninguém com deficiência de massa muscular. Eles eram fortes e tinham muita força. Talvez não tivesse aquela hipertrofia exagerada que nós vemos hoje. Mas eles tinham muita força, trabalhavam no cabo da enxada, começava a trabalhar assim que o sol nascia e quando o sol estava se pondo eles estavam terminando o trabalho. E isso tudo, essa atividade física era mantida só com 3 refeições ao dia. Como? O tipo de alimento que se ingere. Então, nós precisamos ter uma ingestão de carboidrato integral. É claro que se você quer ganhar peso, a ingestão do carboidrato integral não vai ser teu maior aliado. Por quê? O carboidrato integral ajuda muito na manutenção do peso. Mas eu também não vou estimular a pessoa a sair comendo pão branco, farinha branca. Por quê? Porque senão ela vai ganhar peso, mas isso não quer dizer que ela está ganhando saúde. Então, para ganhar massa muscular, você precisa ter 3 grandes refeições e uma refeição que é chamada de pré-treino. Você nunca deve fazer atividade física de estômago vazio. Se você, por exemplo, faz a sua atividade física no começo da manhã... O que é essa pré-treino? O que ela vai ser composta do quê? Então, se ela faz atividade física no começo da manhã, ela deveria estar ingerindo, por exemplo, pão integral, granola e fruta. Só isso, né? Não inserir proteína nem gordura, ficar só com carboidrato. Isso seria o pré-treino. Assim que ela volta da academia, ela vai fazer uma refeição completa, então, contendo carboidrato, proteínas e lipídios. A fonte de proteína, ela pode ser a proteína de origem vegetal, sim. Só que a concentração da proteína nos vegetais ela é pequena. Para eu conseguir aumentar um pouco a ingestão proteica, eu posso usar um suplemento que é a proteína isolada de soja. E a proteína isolada de soja ela não tem nenhum tipo de contraindicação com relação à isoflavona. Ela é 0 isoflavona. Então pode ser consumida por homens e por mulheres. Se ela vai fazer a atividade física dela à noite, então ela faz uma refeição completa antes de ir para a atividade física. Depois que chega da atividade física, aí você vai bater fruta com a proteína isolada de soja para realmente favorecer o crescimento muscular que ele acontece no período noturno e a ingestão proteica nesse horário também estimula um pouco mais a produção do GH, que é o hormônio do crescimento. Tá joia. Doutor Ricardo, obrigada mais uma vez, viu? De vez em quando a gente vai fazer esses juntas aqui das dúvidas que você tem mandado para nós, para que o doutor Ricardo e os outros especialistas aqui também presentes possam te responder. Então é só escrever aí, pode usar o Face, pode usar o Twitter, pode entrar no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. E a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem receita de cupcakes saudáveis. Já, já!